E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo fantástico. Vamos falar sobre a importância da alimentação, fazermos boas escolhas com a doutora Paula Flores Belo, pela primeira vez aqui em nosso programa. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que tanto me encanta e que pode ajudar tantas pessoas com as dúvidas. Verdade. Hoje eu acredito que a falta de conhecimento em relação à alimentação, né, doutora, é um ponto bem crucial. As pessoas precisam buscar esse conhecimento e assumir essa responsabilidade, né, doutora? Isso é verdade, porque em um momento em que a gente tem tantas informações, mas esse excesso de informação gera dúvidas e a gente acaba voltando àqueles hábitos antigos e aqueles hábitos que não são muito bons dentro de um padrão nutricional. Então a gente precisa melhorar isso aí. Sim. Voltar um pouco às nossas origens, enfim, temos um universo imenso para trabalhar. A doutora trabalha nessa parte junto com a Oncolog, né, que é uma clínica especializada em tratamento de câncer. Então tem o trabalho de prevenção para o câncer e também durante o tratamento, né? A doutora poderia nos contar como é que funciona? Exatamente, nós temos um trabalho de prevenção, de educação alimentar com esse paciente, até porque o paciente, quando ele chega à clínica, ele pode estar com alguma comorbidade ou não. Nós temos síndromes metabólicas, pressão alta, diabetes, algumas doenças genéticas hereditárias que já tem algum familiar com aquela doença. Então a gente começa esse trabalho de prevenção, de recuperação desse paciente desde lá do início. Não precisa necessariamente estar já com um diagnóstico oncológico fechado. Então a gente já começa um trabalho de prevenção, de melhor educação alimentar, adequar a rotina do paciente ao que ele precisa naquele momento. E a posterior isso, após um diagnóstico já fechado do câncer e posteriormente o tratamento efetivamente muda essa dieta, doutora? Muda completamente, Elga. Nós temos assim dados de que 45% desses pacientes, quando descobrem o câncer, têm um diagnóstico de câncer, já estão desnutridos. Olha só. Então a nutrição ela entra com um peso muito importante em recuperar esse paciente antes de iniciar um tratamento. Então esse paciente ele já chega por mesmo da comorbidade da doença, o metabolismo acelerado, com baixa massa muscular. Então a gente precisa recuperar esse estado nutricional do paciente para ele iniciar um tratamento com a sua imunidade boa, melhor, para passar durante o tratamento melhor resposta a tudo que vai ser proposto ali pelo médico, porque a nutrição entra como uma equipe multidisciplinar. Sim, você vê o tamanho da importância, né, que é a nossa alimentação, e a gente às vezes passa despercebido no dia a dia as nossas escolhas. Temos que levar a vida fazendo boas escolhas, doutora, mas para isso precisa saber, né, quais são elas, né? Pois é, a gente tem muitas dúvidas em relação também a isso, falar, eu tenho alguma doença dos meus pais, eu herdo isso dos meus pais, eu passo isso para frente. Então a literatura hoje nos diz, as pesquisas científicas, temos vários estudos que a gente herda não só a questão biológica, mas a gente herda principalmente os hábitos da família. Então a questão hereditária às vezes é 10%, é muito baixa, mas a questão dos hábitos alimentares de uma forma geral, a gente passa de geração para geração, a gente herda dos nossos pais e passa para os nossos filhos. Então cabe a você, naquele momento, querer mudar aquele diagnóstico. Não é porque meu pai, minha mãe, minha avó tem diabetes, teve um câncer, eu também vou ter. Então isso pode ser mudado com a nutrição preventiva. Olha que maravilha. Então, inserindo alimentos de boa qualidade, mudando a rotina alimentar desse paciente, a questão biológica dele também é alterada. Doutora, lógico, cada indivíduo é único. Cada pessoa funciona de uma forma e tem uma resposta diferente, lógico, a cada dieta. A gente hoje em dia, a gente tem a clareza sobre isso.
Mas o que funciona? Quais seriam, assim, as boas escolhas? Primeira dica, número 1, que não pode deixar, o que a gente tem se falado muito, a gente tem ouvido muito, a questão dos ultraprocessados. Por quê? A gente, voltando à questão oncológica, de síndromes metabólicas, doenças crônicas de uma forma geral, essa inflamação crônica do nosso organismo, seja quando não é hereditária, a questão de idade, né? Também a gente tem esse fator importante, e os hábitos de vida, às vezes sedentarismo, alimentação, agentes químicos, poluição, radiação, enfim, nós temos N fatores. Tabagismo, alcoolismo. Álcool, tudo isso é o quê? Um agente agressor, que ao longo do tempo, ao longo dos anos, tudo a longo prazo, 10, 15 anos, vai se tornar uma doença metabólica. Então, o preventivo entra dessa forma. E os ultraprocessados estão ligados diretamente a produtos químicos. Entendi. Então, nós estamos trocando o nosso alimento, aquele alimento in natura que veio lá do sítio, nossas frutas, legumes, verduras, por um produto que é altamente inflamatório, que não é um alimento, ele é um comércio, é um produto comercial. Então, uma coisa é você ter isso eventualmente na sua vida, outra coisa é você fazer isso à base da sua alimentação. Então, por ser um produto altamente palatável, com excesso de conservantes, para ter uma durabilidade maior, é um alimento que financeiramente também é muito viável. Então, acaba entrando na sua casa de uma forma muito natural. Nós temos acesso a qualquer lugar, diferente do que um alimento de verdade, que estraga muito rápido, faz com que a gente vá mais vezes no supermercado. Então, essa troca da alimentação está adoecendo a nossa população e é muito importante. E isso está começando desde as nossas crianças até o mais idoso. Então, isso precisa ser revisto. A base da nossa alimentação, 50%, precisa ser de frutas, verduras e legumes. Entendi. É o que falam, né? Comida de verdade. Comida de verdade. Aquela que sua bisavó reconheceria como um alimento. Sim. Essa mudança de hábito mesmo, né? Você mudar a sua alimentação. A doutora acredita que as pessoas estão assumindo mais essa responsabilidade? Hoje, recebendo no seu consultório diariamente, aumentou a procura de pessoas que têm essa preocupação com a alimentação de uma forma preventiva, evitando doenças? Tem. É interessante porque a gente ainda tem, às vezes, uma ideia de que a nutrição é mais uma questão estética, mas não, a população já está tendo uma consciência melhor. Esse vem o nosso trabalho de conscientizar a população. Então, eu recebo em consultório crianças, idosos, homens, casais, famílias que estão preocupados em melhorar essa alimentação, porque sabe que algo está errado, mas não sabe por onde começar. Sim. Por onde começar? Porque o hábito é uma coisa tão natural que você tem dificuldade para sair daquela rotina. E às vezes acabam adaptando uma dieta muito restritiva que a médio e longo prazo não se sustenta e acaba voltando aos antigos hábitos, retornando a ganho de peso ou baixa imunidade. Então, o nutricionista ele tem esse papel muito importante de fazer com que o paciente entenda qual alimento vai fazer bem para o dia a dia, vai fazer bem para a saúde dele e para a família. E que ele consiga adaptar a rotina dele, né? Às vezes muitos têm aquela ideia de que eu vou me alimentar bem, é muito complicado, tem alimentos que eu nem sei como manusear, às vezes que eu nem encontro. Isso não tem nada a ver, né, doutora? Porque às vezes a pessoa já nem dá esse passo acreditando que seria muito difícil essa mudança.
Muito difícil. E às vezes a gente tem uma ideia também que são produtos caros. Sim. Mas na verdade a gente trabalha muito isso em consultório. Chegou no mercado, o que tiver na promoção, o que tiver o melhor preço, você leva, desde que seja fruta, verdura, legumes, trabalhe nas cores. Quanto mais cor, melhor. Variedade. A fruta é importante, mas eu não posso comer somente banana. Eu preciso ter uma variedade dessa vitamina, dessa fruta. Eu preciso ter laranja, maçã, goiaba, manga, abacaxi, enfim, nós temos uma variedade no nosso país tão imensa. Sim. Que nós temos que aproveitar isso, voltar realmente às origens. Você vê, nós temos um país que nos proporciona isso, né? Somos abençoados. Doutora, existem os alimentos que realmente são vilões? Sim, nós temos. Olha, então, peraí, eu vou pedir para a doutora segurar um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta com mais doutora Paula Floresbello. Estamos de volta com este programa sensacional, doutora Paula Floresbello, nos ensinando muito para realmente trazer como uma responsabilidade para a nossa vida mesmo, em relação à nossa alimentação e evitar vários problemas futuros, porque às vezes hoje está tudo bem, né, doutora? Mas com o passar dos anos, os problemas de saúde chegam, né? A idade vai aumentando e infelizmente a gente precisa ter essa consciência, né? A conta vem, a não conta tem chega. Infelizmente. Infelizmente. E sabe, doutora, às vezes eu colocando eu como exemplo, eu, por exemplo, cortei açúcar. O açúcar que eu consigo ver. Tipo assim, aquele açúcar que eu vou lá colocar no cafezinho, colocar num suco, sabe? Eu realmente, na minha casa, nem tem esse tipo de açúcar. Lógico que tem outros tipos que a gente precisa entender melhor, mas refrigerante é um outro que eu realmente consegui me afastar. Tento evitar carnes gordurosas. Então, assim, são esse básico que a gente consegue... entender que realmente você tem como melhorar de forma fácil, simples, né? Mas existem outros alimentos que infelizmente a gente não conhece e acaba consumindo. Quais seriam esses mesmo que a gente precisa ter essa atenção? Já está num bom caminho. No bom caminho, eu estou no bom caminho, doutor? Está certíssimo. Então, que são maravilha. 3 pontos que nós devemos evitar e reduzir ao máximo. A questão de sal, açúcar e gordura. Olha 3 só. pontos que a gente deve evitar. A gente já tem essa questão do açúcar muito claro, porque o açúcar, o excesso de açúcar, ele altera o nosso paladar. Então, se você toma ali um refrigerante todos os dias, para você voltar a tomar um suco, o seu paladar já está alterado, você tem uma dificuldade. Para você fazer uma introdução alimentar a uma criança que tem o costume a comer um biscoito recheado, dificilmente você consegue introduzir uma fruta, um legume. Então, a gente precisa reduzir, tirar isso mesmo da nossa vida e deixar para aqueles momentos de festividades, de confraternização, porque o alimento ele faz parte disso também, uma questão social. Sim. Então, quando está fora de casa, não tem como evitar, tudo bem. Mas dentro da nossa casa, isso deve ser evitado. Açúcar, sal e gordura. O sal, propriamente dito, ele está diretamente envolvido nos embutidos, nas carnes processadas. Aí vem questão de salame, mortadela, salaminho, aquilo que todo mundo adora. Salsicha, doutora. A salsicha, ela, eu não sei se ela existe um nível a mais que os outros tipos de embutidos, né, que fala. Isso. Mas a salsicha, ela é colocada como uma vilã mesmo, uma vilã. Que realmente você não pode consumir. Você tem até medo quando vê um cachorro quente, fala não, eu não vou. Esse é o tal do ultraprocessado, porque ele junta esses 3 em um único produto. O excesso de sal, açúcar e gordura em um mesmo produto. Ou seja, uma salsicha vai ter esses 3 itens em grande quantidade. Sem falar do hipersabor. Então é um alimento que salsicha tem gosto de quê? De qual alimento se assemelha? Nenhum. Então é um sabor inventado.
Sim. É algo pela indústria, né? Então, todos esses embutidos, de uma forma geral, têm sabores alterados que vai atrapalhar a nossa introdução alimentar. Eu vi a comparação de salsicha com o cigarro. Sabe, falando, você daria cigarro ao seu filho? Aí a mulher respondeu, não, imagina, né? E salsicha, por que você dá salsicha? Eu falei, é o mesmo nível de toxicidade? Não chega a ser o mesmo nível. o mesmo nível, porque o é um exagero, fumo, de uma nessa forma comparação? geral, isso, um fumo de uma forma geral é algo assim altamente tóxico e ele ali, enfim, todo o seu organismo já é cancerígeno, já está comprovado. A salsicha também é. É cancerígena, então? Também é cancerígena pelos produtos químicos que ele contém. Aí vem a questão também polêmica do refrigerante. Aí fala, doutora, mas eu consumo refrigerante sem açúcar, ele não tem calorias, mas o valor nutricional desse refrigerante não existe, ele nula, ele não tem nenhuma vitamina, nenhum mineral, não é um carboidrato, uma proteína, não tem nada, ele só é inflamatório. Então, um produto 100% industrializado. Então, mesmo sem açúcar, ele vai inflamar o seu organismo a longo prazo. Entendi. Então, ele é um produto por prazer. Você toma no momento, a gente volta àquela questão do social, né? Pela facilidade, todo lugar que você vai tem aquele produto. Às vezes, um suco é mais difícil você encontrar. Enfim, e aí você tem que ter essa consciência de se adaptar. Sim, a questão do refrigerante zero açúcar e o suco. Eu já ouvi falar que muitos falam, sabe, que para a dieta o refrigerante sem açúcar é melhor. Mas para a saúde, não, né, doutora? Então, o suco, para a questão da perca, quem quer perder peso, ele é calórico. Porque um copo de suco de laranja, você vai usar 3 laranjas, 4. Então, imagina se você comer 4 laranjas. Sim. Não seria muito a questão de satisfação, faria a questão de fibras, bolo fecal, enfim, vitaminas, minerais. E o suco, você não se sente saciada com o suco. Agora, para quem quer ganhar peso, é interessante. Porque além das vitaminas, minerais, você consegue ter um aporte calórico para aquele paciente que às vezes está num tratamento ou precisa dar um aporte calórico um pouco melhor, tem a questão das vitaminas. Então, é por isso que a nutrição ela é muito individualizada. Eu consigo visualizar isso agora, doutora, falando. Porque para alguém que está em tratamento, por exemplo, o suco já vai muito bem, né? Vai muito bem. Então, você consegue acrescentar um aporte calórico mais vezes durante o dia, sem precisar da mastigação que às vezes está impossibilitada naquele momento. Então corta, refrigerante tem que cortar, doutora. Tem que cortar, não recomendo. Carnes também, carnes gordurosas precisam ser evitadas. Vem uma outra polêmica, a questão da carne vermelha. A carne vermelha, ela tem um grande excesso, ela tem excesso de gordura saturada. Então, ela é recomendada no máximo 3 vezes por semana. Olha só. Porque ela traz algumas doenças metabólicas, principalmente a questão da prevenção do câncer de próstata, está diretamente ligado ao consumo de carne vermelha, carnes processadas e açúcar. Então, são os 3 pontos que a gente tem que evitar, tem que reduzir. A grande parte da nossa alimentação precisa ser de carnes magras e carnes brancas. No caso, frango e peixe? Frango, são as melhores peixe, opções? Nós temos suíno também? Ovo, nós podemos usar. Sardinha, o ovo é atum. Um dos melhores alimentos mesmo, doutora? Ele é completo. É um alimento coringa, vamos dizer assim. E nós temos também as proteínas vegetais, que são as leguminosas, o feijão, grão de bico, lentilha, para aquelas pessoas que não gostam, do consumo vegetarianos, não tem muito consumo de carne, às vezes crianças que não estão aceitando bem a carne, às vezes tem alteração de paladar. Então a gente entra também com as proteínas vegetais que dão esse aporte
da proteína. Olha, falar sobre diminuir, pelo menos não cortar, mas diminuir o consumo de carne vermelha no nosso estado do Mato Grosso, né, doutora? É difícil. A gente tem um costume muito grande, apesar de que hoje eu vejo as pessoas mudando esses hábitos, tendo essa preocupação. Falar, olha, não, parei de comer carne vermelha. Carne vermelha, realmente, ela é a mais prejudicial. Ela é necessária, ela também é importante, porque é uma fonte de ferro. A melhor fonte de proteína que nós temos é a carne vermelha, só que ela precisa ter o controle desse consumo. Então, no máximo 3 vezes por semana. Aqui em Mato Grosso nós temos o benefício dos peixes, nós temos uma variedade imensa de peixes, temos rios. Então a gente incentiva esse consumo de peixe assado, grelhado. O que a gente tem que evitar são as frituras, porque volta a questão do excesso de gordura. Sim. Uma outra dúvida que o pessoal tem, questão de gordura. Qual a melhor gordura? O que usar? É verdade. Então, hoje em dia, a gente já sabe que a melhor gordura é aquela que você usa menos. Adorei! Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Qualquer, Exato. Não tem nenhuma que é benéfica. Não, nós temos o azeite, que é muito bom, mas ele é para ser usado junto com uma salada. Ele é para ser usado frio e após a preparação. Não é para você consumir ele sozinho. Entendi. E você preparar um alimento com azeite também não faz bem, doutora? Cai na mesma questão, porque o azeite, quando é levado em altas temperaturas, ele torna-se da mesma forma que um óleo de soja. Então, nós temos realmente que reduzir. Veio um período a questão do uso da banha para cozinhar. Só que a banha é uma gordura saturada, aquela que entope as veias do coração, a questão cardíaca. Então, nós temos que reduzir realmente o consumo de gordura e usar as boas gorduras, que é provenientes de um ômega 3, a questão de nozes, de castanhas, do abacate. Essa é uma gordura boa, desde que seja combinada com outros alimentos, nunca sozinha. Nenhum alimento sozinho tem o poder curativo ou o poder de transformar a vida de uma pessoa. Sempre em conjunto, sempre a harmonia da alimentação. Doutora, é um conhecimento que teria que ser básico, né? Todo mundo precisaria ter essa responsabilidade. Falar, não, olha, inclusive as mamães que estão em introdução alimentar, eu sempre penso porque eu estou nesse momento fazendo a introdução alimentar do meu filho, e você fala, é neste momento que a gente vai ensinando ele a fazer boas escolhas, né? Mas muito, como a gente não sabe de forma correta, tudo que um alimento, por exemplo, o azeite, quando você aquece, ele já fica nocivo igual, eu já não sabia disso. Né? Então, para cozinhar, você precisa ter esse conhecimento. Então, é algo que você precisa buscar, precisa ter essa responsabilidade, precisa entender que para você investir no seu futuro em relação à saúde, você precisa realmente ter conhecimento em relação à nutrição. Ter conhecimento. Nós temos um guia alimentar para a população brasileira que o Ministério da Saúde oferece a toda a população de uma forma gratuita, que fica no site, para todas as fases da vida, introdução alimentar, para o adulto, para o idoso, para evitar doenças cardiovasculares, enfim, de uma forma geral. É mundialmente reconhecido, um padrão ouro maravilhoso. Nós trabalhamos muito com a criança na introdução alimentar, com bons alimentos, a gente evita o açúcar, o excesso de gordura, os ultraprocessados, mas com o tempo a gente vai abrindo mão de algumas coisinhas. Aí entra com um Danone, entra com um biscoito e a criança vai mudando aquele paladar. Sim. E começa a não aceitar mais o alimento de verdade, que não é tão palatável quanto aqueles novos. Sim. E eu falo para o meu paciente hoje, se você fosse uma criança, vamos voltar lá atrás, a sua alimentação deveria ser como de uma criança. Que a gente começa a introdução alimentar, só que a gente se perde no envolver da vida, né, da correria, enfim. E a nossa alimentação mesmo a gente deixa de lado.
Então, se fosse igual de uma criança, seria perfeito. Olha que maravilhoso. Doutora, ter uma boa alimentação evita mesmo muitas doenças. Muitas doenças. Não só o câncer, mas muitas outras doenças. Nós precisamos ter a base da nossa alimentação de frutas, verduras e legumes. Precisamos evitar o excesso de gordura, sal e açúcar. A questão do ultraprocessados, nós precisamos reduzir, não pode ser a base da nossa alimentação. Sim. Redução do consumo de carne vermelha, no máximo 3 vezes por semana. Nós precisamos ter uma variedade nessa alimentação, não podemos comer a mesma coisa todos os dias. Então, nós precisamos manter uma boa microbiota, nós precisamos ter um bom aporte nutricional, de uma forma completa. Precisamos do carboidrato, cada um tem uma função. Precisamos da proteína, precisamos dos vegetais. Muitas pessoas retiram carboidrato da alimentação. Isso gera compulsões alimentares por alimentos que não deveriam estar ali na nossa rotina. O corpo pede, né? Ele vai pedir, ele está sentindo falta. Ele é energético, né? O carboidrato. Se falta o carboidrato, ele vai pedir açúcar. Entendi. Normalmente, quando você tira o carboidrato, você tem compulsões alimentares por açúcar. E isso não é uma troca legal. Então, uma boa hidratação também é fundamental. Nós precisamos de 30 ml por quilo de peso, no mínimo. Olha só. Por dia. E olha, Cuiabá é quente, eu sempre falo sobre isso. Muitas pessoas ainda, elas não têm essa responsabilidade em tomar água, né? Uhum. Tipo, embora nós temos uma cidade muito quente, que realmente você precisa se hidratar, e a água, ela evita também várias doenças, a gente sente um bom funcionamento, seu corpo fica mais leve, menos inflamado. Sim. Você sente quando você adota, porque eu já fiz o teste, viu, doutora? Já fiz. Eu já fiz o teste e mesmo assim, mesmo sabendo do benefício, às vezes na rotina, que é uma rotina muito acelerada, muito corrida, a gente esquece de tomar a água. E aí eu vou sentindo o reflexo disso. Aí eu já falo, olha, meu Deus, já estou esquecendo da água. E aí você vai e tenta repor, né? Mas pequenas mudanças, você adotar, sempre estar com uma garrafinha, sempre trazer esses bons hábitos para a sua vida, assim, de andar com uma garrafinha de água, melhora muito. A gente precisa fazer o controle desse consumo de água, porque igual você falou, a gente esquece. É uma correria e muitas vezes no ambiente de trabalho você não consegue ir ao banheiro, você acaba evitando beber a água e acaba consumindo essa água à noite, antes de dormir, e acaba atrapalhando o sono. Enfim, você fica mais retida, você fica com edemas quando você não bebe muita água. Tem a questão da infecção urinária, questão hormonal que faz esse controle hídrico. Então, a água é de extrema importância e não tem como a gente substituir a água por uma outra bebida. Nada substitui. Nem suco, ter, nem nada. Não, tem que beber água. Tem que beber água mesmo. Doutora Paula Flores Belo, eu adorei esse bate-papo. Realmente, assim, você ter conhecimento, né, em relação a fazer boas escolhas, a se alimentar bem, a ter essa mudança de hábito, e que é possível você mudar e evitar vários problemas de saúde na sequência da sua vida. É algo assim de extrema relevância, de muita importância. Então eu te agradeço muito por estar aqui transmitindo esse conhecimento. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e passar um pouco de informação à população de uma forma geral sobre nutrição. Sim. E deixar a importância que as pequenas mudanças fazem a diferença. Não precisamos buscar a perfeição, mas um pouco melhor a cada dia. Isso já vai ser uma mudança radical. Significativa, né, doutora? Com certeza. Doutora Paula, mais uma vez, muito obrigada. Quero te fazer um convite, retorna ao nosso programa. Eu acredito que esse tipo de informação salva vidas, né, doutora? Com certeza, isso muda e muda gerações. Sim, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. E o nosso programa de hoje fica por aqui.
Mas calma que amanhã a gente volta. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e reveja este programa que já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.